1 Samuel, capítulo de número 30. Eu quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1 até o versículo de número 6. O tema dessa ministração é se alinhando à vontade de Deus. Amém, queridos? Se alinhando à vontade de Deus. Diz assim o texto bíblico: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Glória a Deus, glória a Deus. É interessante a gente olhar para esse texto e pensar que os homens queriam apedrejar o único cara que podia levar aqueles homens à vitória, o único cara que podia conduzi-los em uma marcha, em uma guerra. Davi era um homem de guerra, e o texto vai dizer que, devido a tudo que eles viveram, eles estão pensando agora em apedrejar Davi. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Mas vamos entender primeiro o contexto. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que Davi está fugindo. Davi, ele precisa fugir. Ele está vivendo entre os filisteus. Ele está fugindo de quem? Está fugindo de Saul. O rei Saul. O rei Saul, tomado de uma inveja, queria tirar a vida de Davi. Então Davi agora está sofrendo duras perseguições de Saul. E para ele sobreviver, ele foge e ele vai viver no meio de um povo que era inimigo de Israel. Ele vai viver no meio dos filisteus. O rei Saul tem muito ciúme de Davi e ele tenta agora acabar com Davi. E aí Davi, por conta dessa perseguição, ele vai parar em um território que não era o território de Israel. Ele se esconde entre os filisteus. Ele vai parar numa cidade chamada Ziclag. Diga comigo, Ziclag. Ele vai parar numa cidade chamada Ziclag. E aqui eu já abro um parêntese para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Ziclag, segundo os estudiosos da palavra de Deus, significa, esse nome Ziclag significa lugar de pressão, lugar onde você é pressionado, lugar onde você é forjado. E Davi vai parar exatamente nesse lugar, lugar de pressão, lugar de aperto. É o lugar que Deus usa para te preparar. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Ziclag é o lugar que Deus usa para te forjar, para te preparar. Ziclag é o lugar, ou é o cenário perfeito, onde você descobre que a sua força não vem do seu braço, mas a sua força vem do Senhor.
Este é Ziklag. É um lugar onde nós somos amassados, onde nós somos pressionados. A ideia de Ziklag é a ideia de você ser forjado, o ferro ser forjado para se transformar em uma arma, para se transformar em uma espada. Essa é a ideia de Ziklag. Davi vai parar nesse lugar. Ele vai parar num lugar de forja. Diga comigo, forja. Não diga mais forte, forja. Está sendo forjado. E eu tenho certeza que há pessoas aqui que estão sendo forjadas. E eu quero dizer para você, continue firme, o Senhor está com você. Eu quero dizer para você, não desista, o Senhor está te forjando. Esse é o lugar para você aprender que a sua dependência está no Senhor. A sua dependência está em Deus. Nesse momento, Davi estava atuando numa guerra. Eu preciso trazer o contexto para vocês entenderem. Sua tropa, que estava agora junto aos filisteus, atuam em uma guerra. E o texto vai dizer que quando Davi e a sua tropa está voltando para a cidade, onde estava a sua família, onde estava a sua casa, um outro povo, chamado de Amalequita, entrou nessa cidade e entrou invadindo a terra. E diz a Bíblia Sagrada que eles saquearam a cidade, sequestraram as famílias e queimaram tudo. Eles detonaram a cidade. É esse o contexto, é esse o quadro. Então a Bíblia diz que os homens estavam em guerra, eles estão voltando para a cidade. Quando eles chegam na cidade, eles encontram isso que eu falei: destruição, a cidade queimada. As pessoas foram capturadas, levadas como refém. Um verdadeiro cenário de caos. Os homens estão voltando para sua casa depois de dias intensos de marcha, sim ou não? Os homens estão voltando para casa depois de dias intensos de guerra. Diga assim comigo, expectativa. Não, diga mais forte, expectativa, realidade. A expectativa que eles têm, talvez, e agora eu estou conjecturando, é de chegar na sua casa. Pensa comigo, homens que estavam em guerra, dias intensos, eles estão voltando, venceram a batalha. O que eles pensam? Qual é a expectativa? Chegar em casa, vou matar a minha saudade, vou ver a minha esposa, vou ver os meus filhos, vou cuidar das minhas vaquinhas, vou cuidar das minhas ovelhinhas. Expectativa, sim ou não? Eles estão pensando, poxa, vou chegar, vou descansar um pouco, eu vou ver a minha esposa, eu vou ver o meu filho, eu vou cuidar do meu jardim, eu vou fazer, sei lá, vou ficar na frente da televisão um pouquinho, se é que tinha televisão naquela época. Mas a Bíblia diz que quando eles voltam, o que acontece? Há um ambiente de frustração. A expectativa se confronta com a realidade. E a realidade é uma realidade de frustração. Eles têm uma expectativa de descanso. Eles têm uma expectativa de paz. Mas o texto vai dizer que essa expectativa, ela se frustra. Por quê? Porque agora uma nova tragédia, um novo caos está diante deles. Um novo momento difícil. E a minha pergunta nessa noite é: como você se sentiria no lugar deles? A minha pergunta nessa noite é: como cada um de nós nos sentiríamos no lugar desses homens? Lembra que eu falei da expectativa? Lembra que eu falei da realidade? Lembra que eu falei da frustração? Como nós se sentiria diante desse cenário? Eu vou mudar a pergunta. Como você agiria, como você responderia a esse cenário de frustração, de cansaço? Porque é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente chega num ponto da nossa vida de cansaço, de frustração, de onde a gente enxerga aparentes derrotas na nossa vida, mas na realidade é Deus nos forjando, como eu falei aqui,
Você está em Ziklag muitas vezes, e é Deus forjando você, e às vezes vai parecer derrota, mas na verdade é Deus forjando você, é Deus nos forjando. Mas como você agiria nesse ponto, onde você chega e se encontra diante de uma realidade? Porque a verdade, irmão, é que eu queria pregar para você, que nunca mais você iria chegar nesse ponto. Que ponto, pastor? De cansaço. Eu na verdade queria trazer uma mensagem para você, que você nunca mais iria passar por frustração, que você nunca mais iria se sentir decepcionado, que você jamais ou nunca mais iria se sentir desesperado em alguma situação. Mas eu posso dizer isso? Não. Eu não posso trazer essa verdade, eu não posso falar isso para você, porque isso não é uma verdade. Eu queria trazer para você a mensagem dizendo: olha, você nunca mais vai passar por dificuldade, você nunca mais vai se sentir frustrado nessa vida, você nunca mais vai enfrentar problemas, mas eu não posso fazer isso. Então, qual é o meu papel nessa noite? Em vez de eu profetizar uma mentira para você, eu quero te instruir numa verdade. Eu quero trazer uma verdade para o teu coração. Eu quero te instruir numa verdade que diante de lutas, diante de situações, diante de expectativas que não são supridas, existem duas opções pelo menos. E a gente vai falar sobre essas opções. Se a gente olhar para o texto, preste atenção. A Bíblia diz que diante dessa situação de cansaço, tudo que eu falei para você, de expectativa que não foi suprida, a Bíblia diz que o texto vai falar para a gente que os homens agora, eles vão chorar até não ter mais força. Quem diz que homem não chora, não é verdade? A Bíblia diz que eles estão chorando, e eles choram copiosamente, e eles choram até não ter mais força. E a Bíblia vai fazer uma separação, preste atenção no texto. A Bíblia vai fazer uma separação. A Bíblia vai dizer que os homens de Davi ficaram amargurados. Olha o texto, o versículo de número 6. Davi ficou profundamente angustiado. Está todo mundo angustiado aqui, tanto Davi como aqueles homens. Mas o texto segue adiante. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de Deus, seus filhos, por causa de seus filhos e suas famílias. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então o texto está dizendo para mim e para você que teve gente que teve um sentimento de amargura. Diga assim comigo: amargura. O texto está dizendo para mim, para você, que teve pessoas aqui que ficaram com um sentimento de amargura. E nessa amargura, eles dão vazão a mais um sentimento. Ou seja, eles estão sendo guiados pelo sentimento. Na amargura, surge mais um sentimento. Qual é o sentimento que surge, pastor Mário? Vamos apedrejar Davi. Vamos apedrejar Davi. Anote algo, se você estiver aí anotando, anote algo para você não se esquecer. A amargura, ela leva à cegueira emocional e espiritual. Eu vou repetir. A amargura, ela nos leva a um lugar de cegueira emocional e espiritual. Gente amargurada acaba ficando cega de ódio, de ira, de melancolia, de depressão, de tristeza. Tem muitas pessoas que por estarem amarguradas, elas estão cegas. Cega de ódio, cega de tantos outros sentimentos, de ira. Ela quer resolver as coisas na pedrada, como esses homens aqui. E tem muita gente, por conta desses sentimentos, que estão comprometendo a sua vida, e não só a sua vida, estão comprometendo também a sua família, a sua casa, por conta da amargura, porque a amargura cegou essa pessoa. A amargura deixou essa pessoa cega. E aí essa pessoa está fazendo aquilo que dá na telha, aquilo que o sentimento manda. Eu fiquei amargurado, então agora eu fiquei cego, agora eu vou agir como aquilo que me dá na telha. Então eu disse que existem duas opções. A primeira
é ficar amargurado e dar vazão a outros sentimentos. Mas o versículo de número 6 nos revela uma outra verdade. A Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus. E eu gosto dessa palavra, porque enquanto os outros homens estão lá amargurados, com o coração cheio de ira, cheio de ódio, a Bíblia vai dizer que Davi, porém, eu gosto desse porém, porque o texto vai dizer assim: Davi, porém, que poderia também ficar amargurado, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de coisa no seu coração, a Bíblia diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi escolheu, ele decidiu que ele não iria ficar na mesma situação que aqueles outros homens. Como você reage diante das situações da vida? Como nós reagimos quando nós chegamos nesse ponto de frustração, de expectativa não atendida? Como nós reagimos quando nós chegamos nesse ponto de dificuldades, de pressão, de Ziklag? Porque talvez seja esse momento que você está vivendo, o tempo de Ziklag. Você fica cego, você fica cega, você é tomado pelos sentimentos, ou você busca se fortalecer no Senhor? Qual é a sua decisão? Diga comigo, bata-se no peito: eu decido. Em nome de Jesus, diga mais forte: eu decido, pela fé, me fortalecer no Senhor. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Eu decido pela fé me fortalecer no Senhor. Diante dos desafios da vida, dos desafios ministeriais, dos desafios e tantos outros desafios que nós enfrentamos, das mais diversas áreas da nossa vida, eu decido me fortalecer no Senhor. E aqui eu começo, porque o texto está dizendo que eles estão dando vazão cega aos sentimentos. E a minha pergunta é: diante desses desafios, você dá vazão cega aos sentimentos, ou você busca alinhar a sua vontade com a vontade de Deus? O que nós fazemos? E essa palavra aqui é para todos nós, porque o que eu mais vejo hoje é gente dando vazão cega aos sentimentos do que decidir se fortalecer no Senhor. O que eu mais vejo hoje é gente dando vazão cega aos sentimentos, em vez de se submeter à vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu vou mostrar para você. Deixa a sua Bíblia aberta comigo em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 15. Romanos 7, 15. Eu vou mostrar para você que muitas vezes a gente vive isso aqui. A gente dá vazão a sentimentos. E Paulo já falou isso há anos atrás. Ele disse assim para nós, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha o que Paulo está dizendo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que é possível ter dentro de cada um de nós sentimentos, desejos, que nos leva a fazer coisas que nós odiamos. Sabe aquela coisa que você faz e você olha e você diz assim: poxa, fiz de novo isso aqui. De novo eu estou fazendo isso aqui, eu não acredito. Sabe aquele tipo de coisa que você faz e você olha: não, eu não acredito que eu estou fazendo isso aqui de novo. É sobre isso que Paulo está falando. Eu não acredito que eu estou fazendo isso aqui de novo, eu não acredito nisso. Existem coisas dentro de nós, sentimentos, desejos, que a gente precisa lutar contra isso. São desejos que nós odiamos, que nós não queremos, mas que a nossa carne quer nos levar para esse lugar. Então, quando a gente olha para esse povo, a gente vê que esse povo está dando vazão a esses sentimentos. Que sentimento eles estão dando? Vamos apedrejar Davi diante de uma dificuldade. Vamos apedrejar Davi. Irmão, isso aqui é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim?
Isso é um sentimento ruim. Vamos apedrejar Davi. Eles estão tendo um sentimento que talvez você já teve. O sentimento de matar alguém na pedrada. Porque é esse tipo de sentimento que muitas vezes tem dentro de nós. Quem nunca, que atire a primeira pedra. E sabe por que eu sei que esses sentimentos existem dentro de nós? Porque eu também passo por isso que você passa, eu passo por situações que você passa, e eu sei também que a palavra de Deus me mostra isso. Como assim, pastor Mário? Olha o que diz, Romanos, continua aí. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 18. Ele diz assim, ó: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que dentro de nós existem duas inclinações. Quantas eu disse? Duas inclinações. Uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. É isso que a Bíblia está dizendo. E que o pecado na minha vida e na sua vida, por consequência, vai querer nos levar ou alimentar a nossa inclinação para o mal. O pecado na nossa vida vai querer nos levar para esse lugar onde o mal é alimentado, onde nós, ao invés de buscar se fortalecer no Senhor, vamos querer apedrejar. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente estiver diante de alguma situação, situações como, pastor Mário? Situações de angústia, situações de dificuldade, situações de tentação. Sabe o que o diabo quer? Quer extrair o pior de você. É isso que o diabo quer. Situações de tristeza, de ódio, de adversidade, de frustração. O que vai acontecer dentro de nós? Existem duas inclinações. E Satanás sempre vai querer que você se incline para o mal. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se incline para o bem. Se incline para o Espírito. Porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Quem está me entendendo nessa noite? E Deus nos trouxe aqui exatamente para falar isso. Porque existem pessoas que, ao invés de se inclinar para Deus e se fortalecer no Senhor, acaba cedendo. Existem duas lutas dentro de nós, duas inclinações, e a gente precisa combater. Enquanto Deus está querendo nos arrastar para o bem, o diabo quer nos arrastar para o mal. E se você prestar atenção, Davi, como eu disse, ele estava ali, naquele lugar, como qualquer outro homem. Tira a questão de Davi líder. Ele estava ali como qualquer outro homem. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele se inclina para um ambiente onde a sua fé é fortalecida. Enquanto homens estão dando vazão a sentimento de ódio, de angústia, de frustração, sentimento destrutivo, Davi, ele está se inclinando diante de Deus e está buscando fortalecer a sua fé. É isso que nós precisamos. Por que você está pregando isso, pastor Mário? Porque essa palavra é uma palavra preventiva. Tem muita gente que, por conta dos seus sentimentos, está comprometendo a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu destino. Tem muitas pessoas que estão comprometendo por conta de não combater, de não lutar com esses sentimentos. Elas estão comprometendo a sua vida, comprometendo a sua caminhada. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, e diga comigo: eu estou combatendo, eu estou aprendendo a combater a inclinação para o mal. Diga comigo: o mal precisa ser resistido. Agora chacoalhe alguém que está do seu lado até ele dar uns 1000, glória a Deus, e diga para ele assim: o mal precisa ser resistido,
Fala para a pessoa que está do teu lado, a outra pessoa que você não falou, diga para ela assim: o mal precisa ser resistido. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. O mal precisa ser resistido. Há um mal em mim, há um mal em você que precisa ser resistido, que precisa ser combatido, que você precisa lutar. Eu sei que a gente está no século 21, eu sei que não está muito na moda pregar sobre isso, sobre santidade, sobre renúncia. Por aí não se vê falar muito sobre isso, mas a gente não é a igreja do por aí. Você pode dar glória a Deus por isso? A gente não é a igreja do por aí. A gente ainda prega sobre santidade, a gente ainda prega sobre renúncia. Irmão, de verdade, eu queria ser o pastor que pregava e rodopiava, e queria trazer uma profecia para você aqui. Eu queria ser esse pastor, mas eu não sou assim. Então, se você escolheu estar nesse lugar, aguenta mais um pouco em nome de Jesus. Aguenta mais um pouco. Então, quando o mal vier contra a sua vida e te forçar, ou querer te forçar a algo, lembra que você pode resisti-lo. A gente tem que parar com essa desculpa, irmão. Lembra que através de Deus, você pode resisti-lo. Fala para alguém que está do seu lado assim: resista ao pecado, meu irmão. Fala para ele assim: dá para resistir à tentação, meu irmão. Fala para ele assim: resista ao inferno, meu irmão. Fala para ele assim: Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Fala para ele assim: resista. Fala para ele assim: não é na tua força, é na força do Senhor. Mas para isso você precisa alinhar a sua vida à vontade de Deus. A gente precisa alinhar a nossa vida com a vontade de Deus e não com a vontade da carne e do diabo. A gente não pode dar vazão a isso. Permita que a palavra de Deus fale com você. Romanos 7:22. Vamos lá. Eu disse para você deixar a sua Bíblia aberta em Romanos. Romanos 7:22. Olha o que o texto diz. Olha as inclinações, irmão. Presta atenção. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. O que ele está dizendo? Eu quero ser obediente. Você já viveu isso aqui? Eu quero ser obediente, eu quero ser santo, eu quero orar mais, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer o bem, eu quero evitar o pecado. É isso que ele está pregando. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu quero buscar a Deus. Porque aqui dentro, depois que eu aceitei Jesus, o que habita agora é a lei de Deus. É a lei de Deus que está queimando no meu coração. É a lei de Deus que está queimando no seu coração. É a lei de Deus que está dentro de cada um de nós. Mas o texto continua. E ele vai dizer assim, ó: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, existe uma guerra. Chacoalhe o teu irmão e diga para ele assim: nós estamos em guerra, meu irmão. Nós estamos em guerra contra a nossa carne. Nós estamos em guerra contra Satanás e o inferno. E ele diz assim, ó: existe dentro de mim uma lei que está guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Ou seja, o texto está dizendo que existe uma lei que também está dentro de você, que está na tua mente toda hora, dizendo: olha, atire a pedra, taca a pedra, mata ele, responde à altura, não deixa barato, tira a satisfação. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: olha, deixa fluir aí a tua pior versão. Você vai levar esse desaforo para casa mesmo? Você não vai tirar satisfação mesmo? Ou seja, existe uma lei, existe algo que está brigando dentro de cada um de nós. Mas eu quero te dizer que existe uma lei muito maior, e essa é a lei do Espírito, e é uma lei que dá vida, é uma lei que traz vida, e essa é a graça que atua dentro de você, que vai te levar para esse lugar de não tirar satisfação. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus?
que vai te levar para esse lugar de não atirar a pedra, enquanto está todo mundo dizendo, olha, taca a pedra, enquanto está todo mundo dizendo, olha, separa, é melhor assim. Não, você está buscando se submeter à vontade de Deus, porque existe uma lei do Espírito, existe uma graça, é a graça pela qual nós caminhamos, existe algo que nós temos aprendido no Senhor, e nós precisamos fazer como Davi. Davi decidiu se fortalecer no Senhor. A gente precisa buscar isso em Deus. Fala para o seu irmão assim, você precisa alimentar isso todo dia. Fala para ele assim, Deus está nos alinhando hoje. E Ele está nos alinhando hoje. Fala para ele assim, Ele está nos alinhando hoje. Porque Ele quer, fala assim, porque Ele quer que eu e você venhamos espelhar o céu. Ele quer que você seja uma testemunha dEle. Por isso que Ele está nos alinhando. Por isso que Ele está nos alinhando. Porque Ele quer que eu e você venhamos espelhar o céu. Coloque a mão no seu coração e diga assim, resistindo o diabo, vencendo as tentações. Não, diga mais forte, resistindo o diabo, vencendo as tentações, rompendo com os males. Eu creio que enquanto eu estou pregando essa palavra, coisas estão sendo destruídas, cativeiros estão sendo destruídos, cativeiros na mente estão sendo destruídos. Eu creio que enquanto eu estou pregando essa palavra, Deus está te levando para um lugar, não onde você vai tirar satisfação, mas você vai viver pelo Espírito. Deus está te levando para um lugar onde você vai viver o Evangelho. Deus está te levando para um lugar onde você vai, aleluia, espelhar o céu. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando onde você vai poder ser guiado pelo Espírito. Você vai poder controlar a sua vida e não ser controlado pelos seus sentimentos. Estou falando de domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. E é isso que nós precisamos para esses dias. Eu creio que Deus está rompendo com coisas aqui, para a glória dEle, em nome de Jesus. Porque Ele quer que você vença, irmão. Ele quer que você caminhe, Ele quer que você avance. E existem coisas que ficam nos barrando. Então Ele não quer que você viva dessa forma. Ele quer te libertar do pecado que atua na tua língua. Ele quer te libertar do pecado que atua nas suas mãos. Ele quer nos libertar do pecado que quer te levar, quer levar você a revidar. Atira a pedra. Mata Davi. Não, irmão. Não é para isso que Deus nos chamou. Mas isso a gente só vai conseguir quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus. Vamos para Gálatas agora? Abra sua Bíblia aí, a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo de número 16. Por isso digo, Paulo de novo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Lembra da guerra que eu falei? E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, todo o tempo. De modo que vocês não fazem o que desejam. Então nós estamos numa posição, irmão, e é isso que a gente precisa ver, em que podemos ser como aqueles homens que queriam apedrejar Davi, ou seja, a nossa pior versão. Nós estamos numa posição onde ou nós somos esses que querem apedrejar, ou nós somos como Davi, que diante dos desafios decidiu se fortalecer no Senhor. A gente está nessa posição de escolher. Quando a vida nos trair, quando a vida nos pregar algumas peças, quando a vida muitas vezes nos ferir, porque ela vai te ferir. Em alguns momentos a vida, ela vai ser injusta com você. Ela vai te ferir, ela vai te frustrar. E aí você tem duas opções. Você pega a pedra, ou você se fortalece no Senhor. Você pega a pedra, ou você se reveste em Deus. E o que eu tenho buscado, e o que eu escolhi, é que eu quero me revestir no Senhor. Eu quero me revestir do poder de Deus. Bata no peito e diga assim, eu vou. Não, diga mais forte, eu vou me revestir do poder de Deus.
Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Quem pode aplaudir Jesus nessa noite? Eu vou me revestir do poder de Deus. Qual é a sua decisão? Vai pegar a pedra ou vai adorar? Qual é a nossa decisão? Vamos pegar a pedra e deixar que a nossa pior versão venha aflorar? Ou nós vamos buscar ou adorar ao Senhor? Eu não sei o que você pretende fazer. Se dar vazão realmente ao que não presta, ou mergulhar na oração. Eu não sei se você deseja se afundar no vício, ou buscar o Senhor em oração. Eu não sei se você pretende se entregar ao sofá da sua casa, ou decide servir ao Senhor. Eu não sei se você vai se fechar para todo mundo, porque você viveu algumas decepções, talvez até mesmo dentro de um relacionamento, ou amizades que você teve. Eu não sei se você vai se fechar para todo mundo, ou se você vai procurar alguém para se aconselhar, para ser discipulado, para ser cuidado, para caminhar junto. Eu não sei o que você vai fazer, mas Deus está colocando diante de mim e de você duas opções. Sempre haverá duas opções. Eu escolho me fechar e não quero conversar com ninguém, não quero mais viver igreja, não quero mais porque eu me decepcionei no antigo ministério que eu estava, eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o líder, e eu não quero mais me envolver em nada. E eu vim te dar uma notícia: se você vir para cá, você também corre um sério risco de se decepcionar com alguém, com seu líder, com seu pastor também, porque nós somos seres humanos. Mas aí você decide se fechar ou você decide se permitir. A vida sempre vai nos levar a pontos de escolha, onde nós vamos precisar escolher uma inclinação para a carne ou uma inclinação para o Espírito. O que nós iremos escolher? E Deus está dizendo hoje: se inclina para o Espírito. Se inclina para o Espírito, se inclina para o Espírito, se inclina para o Espírito de Deus, se inclina para o Espírito de Deus, ande no poder de Deus, viva o poder de Deus, pregue sobre o poder de Deus, ande no poder de Deus, fale do poder de Deus, viva o poder de Deus, tenha experiências com o poder de Deus. Deus, Ele está falando comigo e com você nessa noite. Mas talvez você está dizendo: ah, pastor, a batalha é difícil. E quem disse que era fácil, irmão? Talvez você está dizendo aí no teu coração: ah, esse pastor está pregando isso aí porque ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu estou vivendo. Quem disse que é fácil, irmão? Eu estou há 25 anos na presença do Senhor, e quem disse que foi fácil até aqui? Quem disse que é fácil, irmão, mentiu para você. Deixa eu te dizer, é uma batalha sim. É uma batalha diária. É uma batalha todo dia, irmão. Negar-se a si mesmo, ah, irmão, como isso dói na carne. É uma batalha diária. Mas a Bíblia diz que você pode vencer isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A Bíblia diz que você pode vencer isso. Por quê? 2 Coríntios, Paulo. Hoje o Paulão está aqui, falando com a gente aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3. Olha o que diz o texto. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Você pode dar glória a Deus por isso? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Eu declaro que fortalezas estão caindo por terra aqui hoje, em nome de Jesus. Eu declaro que o óleo do Espírito Santo, que simboliza a presença dEle na minha vida, está escorrendo sobre a sua cabeça, e tudo aquilo que vem para deturpar, para colocar na tua mente dúvida, falta de convicção, hoje está sendo quebrada. Toda fortaleza
espiritual que atua na tua mente, em nome de Jesus. Eu declaro uma noite de libertação nesse lugar, em nome de Jesus. O óleo fresco do Espírito desce sobre esse lugar, em nome de Jesus. A presença de Deus desce sobre esse lugar, em nome de Jesus. E tudo aquilo que Satanás disse para você é uma mentira. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje: as armas que você precisa estão em mim. É só você me buscar. Talvez o diabo tenha trabalhado na sua mente até aqui, até hoje. Mas eu declaro libertação hoje em nome de Jesus. Talvez Satanás te trouxe aqui colocando um monte de mentira na tua cabeça, te levando a pensamento de morte, de suicídio, de destruição, colocando pensamento de opressão, de deturpação da vida. Ah, é melhor tirar minha vida, é melhor destruir a minha vida mesmo. É melhor viver dessa forma mesmo, porque eu não consigo vencer esse pecado. Hoje está caindo por terra mentiras de Satanás. Porque as armas da nossa milícia, as armas que nós guerreamos, não são carnais, mas são espirituais em Deus. Nós iremos vencer com a ajuda de Deus. Satanás quer que você viva nesse loop infinito, que você não saia daí, nesse ambiente de deturpação da sua vida. Não é normal viver dessa forma. Não, não é normal. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: ei, sai desse lugar. Deixa esse lugar. Depravação, coisas erradas. Deus está dizendo: sai desse lugar. Escapa pela tua vida, porque o pecado vai te matar. Escapa pela tua vida. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que existem armas poderosas em Deus nessa noite, para destruir fortaleza, porque o texto está dizendo exatamente sobre fortalezas que atuam na mente. E eu declaro em nome de Jesus que essas fortalezas estão caindo por terra em nome do Senhor. Fortalezas estão sendo destruídas. Aquilo que Satanás disse para você, talvez na tua infância ou até mesmo agora, dizendo para você: você não presta, você é um derrotado, você é uma derrotada, você não consegue. Talvez Satanás colocou na tua cabeça: ah, ninguém me ama mesmo, então eu vou tirar a minha vida. Hoje as mentiras de Satanás estão caindo por terra. Eu quero declarar que Jesus te ama. Jesus te ama. Mentiras que foram colocadas na sua cabeça e que você vive dizendo: eu sou um fracasso, eu sou um pecador, eu sou um perdido, eu não tenho força. Hoje estão caindo por terra em nome de Jesus, porque a sua força está no Senhor. A sua força está em Deus. Deus está dizendo: eu estou passando nesse lugar. Deixa o Espírito Santo passar nesse lugar. Ele está dizendo: eu estou passando nesse lugar, e todo sentimento destrutivo está sendo arrancado em nome de Jesus. Tudo que talvez te prenda no vício, tudo que talvez te prenda na violência, na promiscuidade, hoje Deus está arrancando do nosso meio. Ele passa no nosso meio. O Espírito Santo está passando aqui. Ele está dizendo: olha, as minhas armas são poderosas. A tua inclinação não pode ser uma inclinação para a carne. A tua inclinação precisa ser uma inclinação para o Espírito. Você não pode dar vazão ao pecado, à sua carne que está inflamada pelo pecado. Não, você precisa dar vazão ao Espírito. Diga assim comigo: eu vou dar lugar. Fala para o seu irmão assim: dá licença. Fala para ele assim: dá licença, eu vou dar lugar. Quem vai dar lugar aqui? Quem vai dar lugar? Eu vou dar lugar. E você? Vai dar lugar? Hein? Vai dar lugar? Vai dar lugar? Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo agir na minha vida. Eu vou dar lugar. Eu quero que Ele venha agir na minha vida. Eu quero que a obra de Cristo se conclua na minha vida. Eu quero que a obra do Espírito, aleluia, esteja atuando na minha vida. Eu quero. Quem quer também? Quem quer? Eu quero que a obra de Deus atue na minha vida.
Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Então, irmão, decida de uma vez por todas. Decida não dar vazão ao rancor, ao ódio. Decida a não dar vazão a sentimentos. Não cultive o ódio. Não cultive rancor. Não cultive ira. Se liberta disso hoje. Se liberta disso hoje, em nome de Jesus. Existem pessoas que... E nessa questão sempre haverá dois tipos de pessoas. Pessoas espontâneas, que elas dão vazão aos seus sentimentos, e elas não filtram nada, elas dão vazão à sua reação. Como eu preguei aqui já há alguns domingos atrás. Elas dão vazão, quando vê já aconteceu, pronto, já falei. Pessoas que não filtram nada. Quando ela viu, ela já decidiu, ela se precipitou, ela não procurou conselho, ela não procurou ajuda, quando vê já fez. Existe esse tipo de pessoa, e Deus não quer que você seja esse tipo de pessoa. Existe esse tipo de pessoa que toma a decisão, e quando vê, e eu já falei isso aqui, eu quero repetir para você entender, que quando ela tomou a decisão, ela já comprometeu a vida, já comprometeu a família, já comprometeu os filhos, comprometeu o casamento, comprometeu o emprego, o negócio, enfim. Por quê? Porque é explosiva demais. Fala para alguém que está do seu lado assim, que ele cresça e você diminua, meu irmão. Fala para ele assim, abaixa a bola. Tem gente que é explosiva demais, e ela é reativa. E aí o que está acontecendo? Deus te trouxe aqui, hoje, para colocar um filtro em você. Pega isso no teu espírito, para você filtrar, antes de você tomar uma decisão. Tem alguém que acredita que eu estou pregando nessa noite? Você tomar uma decisão que vai comprometer a tua casa, a tua família, você tem que tomar muito cuidado, porque existem decisões que não vão comprometer só a sua vida, mas vai comprometer a tua casa, a tua família, teus filhos. Então Deus está colocando um filtro em você, para você filtrar, em nome de Jesus. Em contrapartida, existem pessoas também que guardam tudo para si, sim ou não? Ela não coloca para fora, ela guarda tudo para si. E aí essas pessoas, ela tende a remoer esses sentimentos como um câncer. Isso vai se tornando como um câncer dentro dela. Ela vai adoecendo, por quê? Porque ela guarda tudo. Ela guarda tudo, ela não conversa com ninguém, ela não põe para fora, ela não... Enfim, ela guarda tudo. Então qual é a solução, pastor Mário? A solução é soltar ou guardar? Como a gente resolve isso? Davi nos mostra como resolver. 1 Samuel capítulo de número 30, versículo de número 7. Como é que a gente resolve isso, pastor? 1 Samuel 37. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor. Ele o quê? Mais forte. Ele o quê? Quando eu pergunto ao Senhor, o que eu estou dizendo? Quando eu pergunto ao Senhor, eu estou dizendo assim: Deus, não é a minha vontade, é a tua vontade, sim ou não? Dependência. Quando eu pergunto ao Senhor, é exatamente isso, é dependência. Porque se você não pergunta nada ao Senhor, não significa que você não depende. É muito fácil a gente falar que depende, é muito fácil a gente cantar, eu dependo de ti, Senhor. Mas e na vida? E no real mesmo? Na vida real. Porque tem uma vida que, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a vida não é Alice no País das Maravilhas não, irmão. Não é o que você imagina, um conto de fadas, não, irmão. A vida tem dificuldades, muitas dificuldades, você enfrenta muitas dificuldades. E aí, diante disso,
Você faz como? Você faz como Davi ou você faz tudo de qualquer jeito? A Bíblia diz que Davi perguntou ao Senhor. Então quando eu pergunto ao Senhor, eu estou dizendo: Deus, não é a minha vontade, mas é a tua, eu quero ser guiado pelo Senhor. E aí se Deus mandar eu ficar quieto, o que eu vou fazer? Mas será que isso acontece? É para a gente refletir. Se a gente está consultando a Deus, se a gente está pedindo a Ele orientação, Deus, estou perguntando para o Senhor, o que eu faço? E aí Deus, Ele fala assim para mim, para você: fica quieto. Eu tenho que ficar quieto, sim ou não? Aí se Deus fala para mim assim, ó, se Deus mandar você falar, então você fala. Ou se Deus mandar você ficar quieto, você fica quieto. Se Deus mandar você se calar, é o mais difícil esse. Imagina você engolindo aquele sapão, sem água ainda. E aí que você mostra se você é cristão mesmo. E se o Senhor mandar você avançar, pode avançar, porque Ele é contigo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Se Deus mandar você avançar, pode avançar. É dependência. Quando você pergunta para um amigo, você está pedindo uma opinião. Quando você pergunta a um amigo, você está pedindo uma opinião, uma sugestão. Mas quando você pergunta a Deus, você não está pedindo uma opinião, uma sugestão. Quando você pergunta para Deus, é submissão. Diga assim comigo: eu quero me submeter à vontade de Deus. Então o que é que o Espírito Santo está dizendo? Para mim e para você: quando você não souber o que fazer, pergunte ao Senhor. Quando você não souber o que fazer, pergunte para Deus. Submeta-se à vontade dEle. Submeta-se à vontade de Deus. Quer limitar a ação da carne na sua vida? Submeta-se à vontade de Deus. Quer limitar a ação da carne na sua vida? Pergunte a Deus o que fazer. O versículo segue. Eu falei aqui, ó, que Davi perguntou ao Senhor. Mas aí segue. Ele diz assim, ó: devo prosseguir? Ou devo perseguir, na verdade, esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que vocês o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então aqui Deus está falando para eles o quê? Prossiga. Irmão, se Deus falar para você voltar, você volta. Quem está me entendendo aqui? Mas se Deus falar para você vai, irmão, porque Ele é contigo. Se Ele falar para você continua, vai, porque Ele é contigo. Mas tenha calma, não se precipite. Espere a resposta de Deus. Não adianta você perguntar e não esperar a resposta de Deus. Eu declaro que toda ansiedade está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Calma. Não se precipite. A paciência da fé é melhor do que a corrida da ansiedade. Pega isso aqui, ó, no teu espírito. A paciência da fé é para você colocar lá no Instagram. Marco Pastor Mário. A paciência da fé é melhor do que a corrida da ansiedade. Quem está me entendendo aqui? A paciência da fé é melhor do que a corrida da ansiedade. Irmão, escuta o que eu estou falando. É a palavra. A Bíblia diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a corrida da fé é melhor do que a corrida da ansiedade. Então fala para o teu irmão assim, só para ele não esquecer. Chacoalha ele e diga para ele assim: paciência, meu irmão. Não diga mais forte. Fala para ele assim: paciência. Irrita ele. Para ele exercer o fruto do Espírito agora já. Fala para ele assim: paciência, irmão. Mas é uma paciência qualquer? Não, é uma paciência estratégica. Versículo de número 16. 1 Samuel 30, 16. É uma paciência estratégica. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando. Muitos bens que haviam tomado da terra, dos filisteus e de Judá. Irmão, imagina.
Davi, sangue no olho, com espada na mão, os aliados dele, tudo babando aqui atrás dele. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Eles chegam lá, e aí eles encontram os caras que roubou, que fez a maior arruaça na cidade deles, na casa deles, festejando com aquilo que eles roubaram. É para ficar irado ou não é? Eles estão comendo, estão bebendo, estão festejando. E aí eu pergunto para você, qual o sentimento que vem no seu coração agora? Qual o sentimento que vem no nosso coração agora? Eu vou descer lá e vou cortar a cabeça de todo mundo. Vou arrancar a cabeça de todo mundo, vou dar boi para ninguém. Era o desejo que todo mundo estava aqui, ó. Essa cambada de desgraçado me roubou. Roubou tudo que eu tinha, levou tudo que eu tinha. Está lá, ó. Está lá aproveitando tudo que roubou de nós. Irmão, qual o sentimento que vinha no teu coração? Mas o versículo de número 17 diz que Davi é uma paciência estratégica. Davi os atacou somente no dia seguinte. Se é você, hein? Você descia naquela hora lá, né? Ah, vou tirar satisfação. Vou resolver agora. Ah, porque eu sou cristão, mas espera aí, 5 minutinhos, Senhor. Eu sou cristão, mas eu não levo desaforo para casa. Vou resolver agora. Vou fazer agora. Eu sou que nem Lampião. Mexeu comigo, eu risco a faca. Fala para o irmão que está do seu lado com muito carinho. Diga para ele assim, vá se converter, meu irmão. É, irmão. É paciência estratégica. Imagina o Davi chegando e voltando para os caras assim, ó. Não vamos fazer nada hoje. Como assim, Davi? Não vamos fazer nada hoje. Amanhã cedo a gente vai resolver isso. Não vai ser na ansiedade, não vai ser na precipitação. Não vai ser na ansiedade, não vai ser na precipitação. Não vai ser na ansiedade, eu vou falar até você glorificar. Não vai ser na ansiedade, não vai ser na precipitação. Não vai ser na ansiedade, não vai ser na precipitação, mas vai ser numa paciência estratégica, porque eu estou em Ziklag, e em Ziklag Deus está me forjando. Vai ser no tempo certo. Fala para alguém que está do seu lado assim, algumas batalhas da sua vida. Fala assim, para algumas batalhas que Deus te dá, Ele dá para você também uma paciência estratégica. Diga para alguém assim, em todo o seu caminho, em toda a sua caminhada, antes de qualquer coisa, pergunte ao Senhor o que fazer. Quem está me entendendo nessa noite? Em toda a sua caminhada, pergunte ao Senhor, espere a hora certa. Deus vai se revelar a você. Ele vai falar ao teu coração. Irmão, se você fizer isso, isso vai te livrar de pelo menos 80% dos problemas da sua vida. Eu estou falando de pelo menos 80%. Não sei se a gente consegue colocar uma porcentagem. Pelo menos 80% dos problemas da sua vida vão ser resolvidos. Para encerrar, uma jornada precisa ser alinhada com a vontade de Deus. E uma jornada alinhada à vontade de Deus, ela tende ao sucesso. Ela tende a ser uma jornada vitoriosa. O versículo de número 18, do capítulo de número 30, de 1 Samuel, diz assim, ó, Davi, o cara que esperou, que podia tomar a decisão ali, naquela hora, o cara que esperou, que falou para os valentes dele, que estava babando, que nem pitbull, querendo pegar, falou assim, ó, calma, não vai ser agora. Os valentes de Davi eram assim, irmão. Teve um que lutou lá tanto que a espada ficou presa na mão dele, tanto que ele matou gente. E naquela época era assim, arranca a cabeça, era mutilação, é só misericórdia. Ele matou tanta gente que a espada ficou presa na mão, não conseguia soltar. Imagina, irmão, os caras, tudo pitbull. Pensa no Bop querendo invadir. Aí
Davi parou, falou, ó, esperem. Uma paciência estratégica. Nós não vamos agir com precipitação, nós não vamos agir com ansiedade, nós vamos agir na hora certa. Fala para o seu irmão assim, nós vamos agir na hora certa. Chacoalha ele, nós vamos agir na hora certa. Em nome de Jesus. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos. O Ministério de Louvor já pode vir para cá. Nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E eu declaro em nome de Jesus, não vai faltar, 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 não vai faltar. Não vai faltar na sua vida em nome de Jesus. Se você se posicionar, não vai faltar nada. Tudo que você precisa para seguir a sua caminhada, mas é o que você precisa da perspectiva de Deus. Não é o que você acha que você precisa. Deus vai suprir na sua vida, não vai faltar nada. Ele recuperou tudo. Tira uma foto com alguém que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira uma foto com ele aí. Registra esse momento. Em nome de Jesus. Coloca assim, ó, lá no Instagram. Eu decido me fortalecer no Senhor. Você vai colocar a hashtag assim, ó. Eu decido me fortalecer no Senhor. Tira foto com alguém. Registra esse momento. Fala assim, ó. Coloca lá no Instagram. Eu decido me fortalecer no Senhor. E aí você vai marcar o pastor Mário. Você vai marcar a Lagoinha Guarujá. Você vai marcar a pastora Renata. Marca aí. Todo mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bata no peito e diga assim. Eu decido me fortalecer no Senhor. Não, diga mais forte, eu decido me fortalecer no Senhor. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, porque eu decido nessa noite me fortalecer no Senhor. Eu decido não andar pela ansiedade. Eu decido não me movimentar pela precipitação. Eu decido me fortalecer no Senhor. Eu decido buscar a vontade do Senhor. Eu decido alinhar a minha vida à vontade do Senhor. Eu decido me fortalecer no Senhor. Qual é a sua decisão nessa noite? É uma canção que diz assim, ó Deus, eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada aqui dentro. É somente o Senhor, Pai, que nos dá a direção claras. É somente o Senhor, Deus, então eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim agora é tua morada. Tu és o Senhor que me fortalece, Tu és aquilo que eu preciso. Então, Senhor, eu decido fortalecer a minha vida no Senhor. Eu era um pecador miserável, eu estava caminhando para o inferno, mas o Senhor me amou. Além dos meus pecados, o Senhor olhou para mim com amor e me trouxe de volta para a Tua presença. Aleluia, por isso, Deus, eu quero estar todos os dias diante do Senhor. Eu não te troco por nada. Eu decido me fortalecer no Senhor. Enquanto algumas pessoas estão se movendo por sentimentos, por coisas que não têm a ver com o Senhor, eu decido me fortalecer no Senhor.